Tava dando um dado antes de abrir aqui o podcast, né? Até eu não sabia. Você falou que essa mobilidade social, né? Demora 8 gerações para uma pessoa sair da zona lá embaixo, né? De uma zona de pobreza e ela é o topo da cadeia alimentar. Geralmente demora 8... Não, até a classe média. Até a classe média? É. Cara, hoje até a classe média? Da pobreza à classe média são 8 gerações. 8 gerações. 8 gerações. Segundo estudos. E você em 18 anos saltou lá de baixo, lá pra cima, cara, né? Foi do segundo andar ali, não vou falar primeiro andar, né? Vou falar um segundo andar ali. Uhum. Não, segundo andar lá pra cobertura. Como você fez isso? Olha, eu acho que eu recebi um exemplo muito legal. Porque minha avó foi lavadeira. Como chamava essa vozinha mesmo? Iracema. Iracema. Minha avó partiu em 2021. Sim, eu lembro. Eu fui criado pela minha avó. Não é? Criado literalmente, assim? Literalmente, porque minha mãe trabalhava fora, tinha 2 empregos, e meu pai era militar, então era com a minha avó que eu ficava. Então, desde pequenininho, com a minha avó. Então, sou o cara criado por vó. E a dona Iracema, ela, aos 30 e poucos anos de idade, foi abandonada pelo marido. E ela tinha 3 filhos. E ela não trabalhava. Você chegou a conhecer seu avô? Cheguei a conhecer. E ela com esses 3 filhos, ela criou esses 3 filhos lavando roupa. Então ela foi aquela mulher que andava com a trouxa de roupa equilibrando na cabeça, sabe? Aquela imagem, uma mulher com a trouxa de roupa na cabeça andando na rua. Ela pegava as roupas das clientes, ela começou a empreender, esse foi o empreendimento dela. Ela pegava a roupa, lavava a roupa, secava a roupa, passava a roupa e entregava de volta. Só que não tinha máquina de lavar, nem máquina de secar, era na mão, era na unha. Não é? Secava de madrugada, ela trabalhava o dia inteiro nisso daí. E essa foi a escolha que ela fez para poder criar 3 filhos. Então foi assim que ela fez isso. Como é que ela fez isso? Ela fez assim. Justo. Ela teve uma vida pautada em basicamente 3 pilares. A fé, era uma mulher de fé. Ela era meu patrimônio de orações, era minha avó. Mulher de fé. 2, um amor incrível por aqueles 3 crianças. 3 filhos. Então, o segundo pilar dela foi o amor. Fé, amor. E terceiro pilar, trabalho. O trabalho era um pilar forte da vida dela. Fé, amor e trabalho. Esse é o pilar da dona Iracema, que fez com que ela, em 10, 15 anos, tivesse criado esses 3 filhos, vivendo numa extrema dificuldade. Os 3 se formaram na faculdade, com ela trabalhando desse jeito. Ou seja, ela levou os 3 à faculdade e que, através do estudo, eles já tiveram uma melhora de vida. Sim. Eu estudava em escolas públicas, morava na periferia, eu tinha um apartamentozinho na periferia. Ou seja, eu já acho que meu pai e minha mãe já contrariaram essa estatística. Estudando. Então, o meu caminho foi o estudo. Então, assim, eu nasci nessa família e falei, cara, eu vou estudar, porque estudando eu vou evoluir. E essa era a referência que você tinha, né? Um salto numa geração anterior sua foi disso. Isso, né? eu vou trilhar uma vida acadêmica. E aí eu consegui passar raspando na 8ª série, porque era muito acima do que a escola que eu estudava. E, obviamente, não consegui passar no concurso. Então, essa saga foram 3 anos investindo, minha mãe investindo dinheiro inteiro do salário dela, e eu ralando, andando muito de ônibus, que era muito longe da minha casa, até conseguir passar. Eu acho que esse foi o meu primeiro salto, sabe? Porque eram 20 mil candidatos para 200 vagas. Tinha que ser o melhor de 20 mil, tinha que estar nos primeiros 200. Era muito difícil. E aí, no primeiro ano eu tomei pau geral, no segundo ano eu já melhorei, mas no terceiro ano eu passei. Ou seja, eu já estava num rumo de progredir. Eu já estava no jogo do progresso. Sim. Através da vida acadêmica, que é uma das formas das pessoas evoluírem na vida, é estudando. A vida acadêmica forma tradicional. é uma forma tradicional. E você falou que era quantos por vaga? Era
Na Colégio Naval eram 1.000 por vaga. E como que era a tua confiança nessa? Porque todo mundo às vezes vê Flávio Augusto, conhece Flávio Augusto, vê, pô, o cara é um tanque ali de confiança, sabe? Personalidade forte, de convicção, de certeza. Como é que era você com... Você, por exemplo, quando viu, caramba, 200 por vaga, você é aquele cara que batia no peito, eu consigo. Como é que era a tua confiança, assim? Isso é muito interessante, Caio. Eu era um dos melhores alunos da minha sala. Ali eu acho que eu fiz uma escolha, que eu tive uma reação importante. Porque quando você percebe que você está muito atrás, primeiro eu acho positivo uma pessoa cair a sua ficha e ver que não é tão bom quanto pensa. Você não é o cara, você não é tão bom quanto você pensa. E eu lembro que a minha ficha caiu, que eu conheci alunos que eram melhores do que eu olhava para eles e pensava, aquele cara sabe mais do que eu, se não, eu vou conseguir, eu vou batalhar, eu vou estudar mais. Entendeu? Então, quando terminou aquele ano eu não passei, aí eu botei em risco a minha carreira acadêmica, porque eu não fui para o ensino médio. Todo mundo terminou a 8ª série e vai para o ensino médio. Sim. Eu não fui para o ensino médio. Eu fiz um curso para me preparar novamente para aquele concurso que acontecia só no final do ano seguinte. Então você vê, isso já é uma coisa rara para um adolescente, porque um adolescente ele é muito imediatista. Um ano é uma eternidade. Mas eu já estava fazendo um plano meio de longo prazo na minha cabeça, que era me preparar mais um ano, sacrificar um ano, não ir. Todos os meus amigos foram para a primeira série do ensino médio e eu não fui. Eu fiquei para trás, entre aspas. Mas na minha cabeça eu não estava para trás. Eu estava investindo em mais um ano de preparação, porque eu ia ser oficial. Esse era o meu projeto.